Olá, hoje nós vamos discutir sobre as formas de fixação da peça na bandeja, chamadas de raft, paddle, brim, skirt, alicerces fundamentais da impressão 3D ou desperdício de material e tempo. Confira comigo logo depois da vinheta. Quando nós analisamos o software MakerBot Print, nós podemos ver que temos diversas formas de escolha sobre como afixar a peça na bandeja. Raft, paddle, brim e paddle. A opção a escolha do seu método de adesão impactará diretamente no resultado que você irá obter com a sua peça. Para dar um exemplo, nós vamos fazer agora a impressão de 3 modelos utilizando essas diferentes configurações. Nesse trabalho eu vou utilizar o nosso cubo de calibração padrão, um arquivo que está na memória do MakerBot Print e que também pode ser facilmente encontrado na internet. Uma coisa que você vai notar é que o cubo de calibração da MakerBot ele não é um cubo, ele é um paralelepípedo. Ele é mais baixo do que os seus lados são largos. Isso se deve porque a MakerBot não tem sensor de fim de curso. Ela utiliza um encoder contando passos, então não tem necessidade de fazer a calibração do eixo X e do eixo Y. O único sensor que ela utiliza para calibração está no eixo Z, e é através do bico do cabeçote, que ele é móvel, que eu consigo fazer essa movimentação. Nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos do cabeçote. Agora, ao trabalho. Quando eu olho no sistema, eu estou usando o fatiador online, porque o meu computador não é de 32 bits, eu não consigo colocar aqui o MakerBot Print, mas isso não é um problema para quem utiliza a MakerBot. Eu tenho acesso no fatiador online aos mesmos recursos que eu tenho no fatiador de desktop. E quando eu acesso os recursos avançados, clicando aqui no Display Expert Settings, eu posso escolher em Base Layer a forma de fixação que eu quero utilizar na minha impressora. Para a impressora que eu tenho selecionada, que é a MakerBot Mini, eu encontro as opções nenhuma, raft, paddle base e paddle base com brims. Eu vou começar a nossa impressão pelo tradicional raft para que vocês possam avaliar os resultados que nós vamos obter. Então vou colocar esta impressão na fila e depois eu vou no servidor de impressão autorizar a impressão que tenha início. A vantagem do sistema online é que todo o processamento, fatiamento se dá nos servidores da própria MakerBot, o que torna seu computador bastante relevante se ele tem 1 GB ou 18 de memória, não importa a configuração da sua máquina, o trabalho ocorre todo na nuvem. E essa plataforma é gratuita para quem tem MakerBot. Com o trabalho na fila, agora eu vou acessar minha área de gestão de trabalhos, Workspace Print Jobs. Eu vou ver que tem um trabalho de 8 minutos na espera para ser feito e eu vou autorizar a impressão desse trabalho. Start Print. Como é um trabalho que está sendo iniciado na nuvem, eu sempre tenho uma exibição da câmera para que eu possa observar se a bandeja está bem afixada e se não há nada sobre a bandeja. Hora de iniciar os trabalhos.
Então aqui nós temos 3 arquivos impressos, são 3 arquivos iguais, impressos com 3 distintas formas de fixação. Nós temos Raft, Paddle com Brim e apenas o Paddle. E você deve estar se perguntando quando utilizar cada uma dessas 3 fixações. Raft é o padrão da MakerBot porque nós utilizamos uma mesa fria. A mesa fria ela está mais sujeita, mais propícia a empenamento. E além disso, o Raft, como ele é mais alto, só que ele também possui mais espaços na parte de dentro, essa partezinha é o filamento preto que estava na impressora, tá? Apenas houve a mudança gradual para o cinza que eu coloquei. Mas, como ele tem esse espaço interno, ele torna mais fácil soltar o Raft da mesa posterior à impressão. É mais fácil destacar a peça do Raft. E o Raft ele também acaba servindo como um amortecedor a pequenas imperfeições. Se houver qualquer problema de calibração na sua mesa, o Raft vai ficar deformado, um pouco mais alto de um lado, um pouco mais baixo do outro, mas a peça que vai ser feita em cima dele tem maiores chances de ser feita precisa, porque o Raft absorve essas imperfeições. O Paddle com Brim, ele é para aquelas peças que você vai imprimir que são mais horizontais. Elas têm poucas geometrias diferenciadas que podem estar sujeitas a criar um ponto de empenamento. Mas se a sua máquina está numa área com corrente de ar, o Brim ele cria aqui uma área de aderência maior, facilitando a impressão e também facilitando a remoção do Brim e do Paddle por consequência, ao mesmo tempo que a maior área de ancoragem previne empenamentos. E apenas o Brim é para aquela peça que você está muito confiante que vai dar certo. Inclusive a minha teve uma falha de impressão aqui no início, ó, quase não imprimiu a primeira camada, o que poderia ter resultado numa área de empenamento. Mas ela economiza no material de deposição, mas por outro lado ela cria uma certa dificuldade para remover o Brim da peça depois e uma menor área de ancoragem. A quarta forma de impressão, ela é uma forma que não usa nenhuma área de aderência. Nós temos ali a opção nenhuma. E por que eu não utilizei ela? Porque nós precisamos entrar num outro settings da impressora, que nós não falamos ainda, que é a distância offset do bico para a mesa. Nós vamos falar dele mais proximamente, em um vídeo futuro, e nós precisamos ajustar a distância do bico para a mesa de forma a compensar a ausência de qualquer camada de aderência. Numa impressora com mesa fria, requer muita coragem não usar nenhuma forma de aderência, enquanto nas impressoras como a Z18, a Method, a MakerBot 2X mesmo, por já terem mesas ou câmaras aquecidas, elas podem ser utilizadas para impressão 3D sem nenhuma forma de aderência. Nas impressoras abertas e com mesas frias, é sempre bom ter uma forma de aderência. E por padrão, se você está na dúvida sobre qual método utilizar, o Raft é sempre o mais indicado, pela facilidade de remoção que nós temos e por absorver pequenas imperfeições de calibração que a máquina possa apresentar. A primeira delas é o Raft, e para o Raft eu nem preciso de ferramenta, simplesmente destaca com um pouco de força, deixando a peça perfeita e o Raft ao lado. Logo em seguida vem o Paddle, e para o Paddle eu já precisei usar esta faca de corte de precisão, uma faca para modelismo. Você encontra ela muito barata nessas lojas de produtos japoneses. E aqui você vê que eu faço um pouco de força para remover o Paddle, mas ele acaba saindo praticamente inteiro, deixando as duas peças na mesma medida. Um pequeno acabamento para deixar tudo perfeito, e a gente já tem pronta a nossa peça. Quando eu comparo o nosso cubo de calibração, os dois estão com a mesma medida, e agora é a hora do Paddle com Brim. O problema do Paddle com Brim é que o Brim se destaca fácil, mas eu não sei se é o calor ou a forma com que é impresso, mas o Paddle fica completamente aderido à peça. Realmente o uso do Paddle com Brim é mais reservado para aqueles momentos que você tem uma peça com uma grande possibilidade de empenamento, porque depois disso é bem chato para remover o Paddle da peça. Mesmo usando uma faca de precisão e correndo o risco de dar uma cortadinha no dedo, todo mundo sabe que esse é um ritual de batismo na impressão 3D, após muito trabalho e luta eu consegui terminar e remover totalmente a peça, o Paddle, mas não sem antes levar um pedaço da minha peça.
Aproveitando a ocasião, se vocês também estão utilizando o MakerBot Print Cloud, vocês viram na aula passada que eu utilizei, tanto para seleção do arquivo, fatiamento e gestão da impressão sendo remota. Basta adicionar o arquivo, selecionar a impressora que você deseja imprimir, eu estou utilizando a minha MakerBot Mini, e por carry, que é colocar a peça na fila de espera. Pensando numa sala de aula com 30, 40 alunos, é bom ter uma lista de espera e um professor ou um técnico capaz de escolher. Uma vez que o arquivo está lá na espera, que o software faz todo o fatiamento online, lá na fila de espera nós podemos decidir quando e de quem iniciar o trabalho. Eu clico nos 3 pontos para poder iniciar um trabalho e, como toda impressão online, eu vou ter uma visão da webcam e lembrando se não há nenhum arquivo esquecido na bandeja ou algum problema. Com o Printing Now eu consigo também gerenciar o que está acontecendo de impressão, por exemplo, aqui diz que está calibrando, aquecendo para iniciar o trabalho. E no Recent History eu consigo decidir quais arquivos, se eu quiser, fazer um acompanhamento de status dos trabalhos concluídos, terminados com sucesso. E desses que foram terminados com sucesso eu posso marcar se houve uma falha, qual foi a falha. E todo o histórico de impressão disponível nessa tela eu posso reimprimir, sem precisar abrir o arquivo de novo, fatiar de novo. Basta clicar nos 3 pontos ao final e escolhê-los. Eu prometi mostrar para vocês ainda a 4ª forma de impressão, que é com nenhum. Desta vez eu vou para o software da impressora de verdade, porque aqui nós temos alguns detalhes. Além de escolher no Custom Settings No Raft, eu vou pegar aqui, inclusive criei um profile de No Raft que faz a primeira camada mais lenta, com alguns cuidados extras, está disponível no Thingiverse. Mas eu preciso acessar os settings da impressora e ir na área de calibração. Em calibração eu vou no Z-Offset e eu vou baixar aproximadamente 2 camadas. Se cada camada que eu estou trabalhando é 0.2, menos 0.4, para você poder compensar a ausência do raft, do pedal, do que quer que seja. Uma vez que eu fiz essas opções, eu posso iniciar meu trabalho. E eu estou fazendo a impressão, vocês viram que é uma MakerBot com a película azul, mas é uma MakerBot 5ª geração Plus. Só estava com a película muito velha e eu estava sem. Pela própria webcam aqui, vocês podem ver que o trabalho foi concluído com sucesso, mesmo sem utilizar raft.